Sejam bem-vindos, professores e professoras, a mais uma aula do Repensando o Currículo de Ciências. Eu sou a Ana Paula e hoje nós falaremos sobre o teatro do oprimido. Vocês já ouviram falar nesse método? Antes de começar a falar do teatro do oprimido para vocês, eu gostaria de me apresentar. Eu sou estudante de licenciatura em Ciências da Natureza, mas essa não foi a minha primeira opção. A princípio, eu pensei em fazer moda, porque eu já trabalhava na área do varejo. Mas conhecendo o curso de LCN, com a vivência do curso, eu acabei querendo realmente me tornar professora. O curso de licenciatura em Ciências da Natureza foi, na verdade, uma opção de porta de entrada para a Universidade de São Paulo, pois eu já havia prestado a FUVEST várias vezes. Mas o curso não é nada fácil. Agora eu estou querendo me transferir para a pedagogia. Então vamos lá? Nesta aula nós veremos Augusto Boal e o teatro do oprimido, conheceremos as metodologias do teatro do oprimido e veremos como utilizar isso em sala de aula. Mas não vou parar aí. Eu deixarei alguns exemplos de algumas intervenções que nós aplicamos com o grupo de pesquisa e extensão DAIAN. DAIAN é a sigla para debates e investigações sobre animais e natureza. Mas o que é então o teatro do oprimido? O teatro do oprimido foi criado pelo Augusto Boal, que era dramaturgo, diretor, ator. Esse teatro, ele desconstrói a figura de um teatro passivo. A intenção desse teatro é o diálogo, é propor soluções para problemas reais. Então, através de jogos e exercícios, Boal propõe um ensaio da vida real. Para Augusto Boal, todos nós somos espectadores, a mistura do espectador com o ator. Para ele, todos nós somos diretores, porque decidimos o que fazer no nosso dia a dia. Somos atores também, porque não somos a mesma pessoa no trabalho, com os amigos, com os vizinhos. Então, por isso, ele nos chama de espectadores. Aqui eu deixo para vocês algumas referências de livros que podem ajudar. Um deles é O Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Eu encaminhei alguns textos para vocês. Outro livro que pode ajudar muito é o 200 Jogos e Exercícios para o Ator e o Não Ator, onde terá diversos exercícios para vocês fazerem com os alunos em sala de aula. Vamos conhecer então a metodologia. Boal propõe que nós comecemos primeiro pelo conhecimento do corpo. Bom, quero aplicar a metodologia com os meus alunos. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, vocês vão propor exercícios de desalienação corporal. Para algumas pessoas é muito fácil se expressar corporalmente, para outras é muito difícil. Então vocês precisam trabalhar isso nos seus alunos. A segunda etapa do método é tornar o corpo expressivo. Então, através de jogos, sem o uso da voz, vocês irão trabalhar a expressão corporal nos alunos. A terceira etapa, ainda sem o uso da voz, é o teatro como linguagem, onde já tem uma participação da plateia, na verdade, do espectador. E a quarta etapa é o teatro como discurso, que é o teatro que nós já conhecemos. Então vamos aplicar tudo isso na prática agora? Ver algumas intervenções que nós fizemos no DAIAN? Aplicando a metodologia. Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada em algumas fotos de algumas intervenções. Nós tivemos 2 horas para realizar cada intervenção. Se você tiver um tempo maior, você consegue aplicar muito mais essas metodologias. Na primeira etapa, conhecimento do corpo, eu trouxe aqui algumas fotos para vocês darem uma olhada, que nós fizemos com os alunos na Semana da Ciência e em um outro evento em Sorocaba com alguns adolescentes. O primeiro exercício que eu estou mostrando aí para vocês é o exercício da corrida em câmera lenta. Então, como eu falei para vocês, esses exercícios eles têm o objetivo de desalienação corporal. Então, os alunos devem fazer os movimentos em câmera lenta, colocar a perna o mais alto que puder, né? E dessa forma, eles vão trabalhar a questão da desalienação corporal, através desses exercícios. Seguindo essa mesma ideia, nós também podemos fazer luta de boxe em câmera lenta. Aí eu tenho uma outra foto em que os alunos fazem uma atividade de hipnotização. Então, um dos alunos vai ficar com a mão na frente e o outro aluno deve seguir essa mão. Eles adoram essa atividade, ela é super divertida. Uma ideia legal para o primeiro dia de aula é uma atividade de apresentação, né? Os alunos podem dizer o nome deles e com a primeira letra do nome deles, eles falarem
uma característica deles e fazer um gesto. Assim vocês já vão conhecer mais ou menos qual aluno é um pouco mais tímido e qual aluno que não é. Por exemplo, meu nome é Ana Paula e eu sou amorosa. Uma outra atividade que faz muito sucesso entre os alunos é você montar uma roda e acima de uma pessoa eles devem bater palma, né? Uma pessoa abaixa e os outros dois batem palma. Depois vai pro próximo, a pessoa do meio abaixa e os outros dois batem palmas. E dessa forma eles vão seguindo essa roda. Na imagem que vocês estão vendo, o aluno 1 deverá bater palma com o aluno 3, enquanto o aluno 2 vai agachar. Depois, o aluno 3 deve bater palma com o aluno 5, enquanto o 4 vai abaixar. É importante que eles batam palma na mesma hora. Quem for errando tem que sair da brincadeira. Mas tome cuidado, os alunos que saíram não podem ficar dispersos. É legal, eu sempre chamo eles para me ajudar a fiscalizar a brincadeira. Por exemplo, um aluno meio que fez que desceu, não desceu, hesitou. Daí eu brinco, né? Eu falo, e aí, galera? Vai sair ou não vai? Aí todo mundo participa, fala assim, aí vocês retiram a pessoa. E assim vocês vão envolvendo eles para que eles não fiquem por fora depois que já perderam. Como normalmente nós só temos 2 horas para realizar essas atividades, nós tentamos trabalhar todas as etapas da metodologia dentro daquela brincadeira. Não tem uma regra, gente. Vocês podem fazer da forma como vocês preferirem, né? Se vocês tiverem muito tempo, é legal vocês começarem pela metodologia. Vocês vão aplicando os exercícios gradualmente para depois escolherem os temas que vocês querem trabalhar. Agora, se vocês tiverem pouco tempo, um tempo estipulado, como era o nosso caso, de 2 horas, nós tínhamos que dividir esse tempo entre piquenique, roda de conversa. Então, acabava tendo aí mais ou menos 1 hora para aplicar o teatro do oprimido em si. Então, nesse pouco tempo, nós tínhamos que aplicar o conhecimento corporal, a desalienação do corpo, os exercícios expressivos, tudo ali, até chegar na etapa que eles conseguissem desenvolver o teatro sozinhos. Então, como vocês podem ver na imagem, eles estão atuando algumas coisas. O grupo de debates e investigações sobre animais e natureza, o DAIA, ele tem o objetivo de levar a debate a nossa relação com os animais e com a natureza. A ideia dessa atividade era levar algumas notícias reais de jornais e pedir que os alunos atuassem essas notícias lá na frente. Então nós dividimos em grupos esses alunos, de mais ou menos 5 pessoas, entregamos as notícias e pedimos que eles atuassem. Mas primeiro, nós pedimos que eles atuassem sem o uso da voz. Eles teriam que atuar essa notícia sem que os outros grupos soubessem que notícia que era. E os outros grupos teriam que adivinhar que notícia era essa. Dessa forma, além de estarmos expondo um problema, que era a notícia de exploração animal em si, nós estávamos também fazendo com que eles fizessem a segunda etapa de Boal, que era tornar o corpo expressivo. Na imagem que eu mostro para vocês aí, os alunos, por exemplo, pegaram uma notícia de um caminhão que tombava com alguns animais. Então, eles encenaram um caminhão e depois todos eles caíam no chão. Eles são super criativos. Na imagem ao lado, as adolescentes foram super criativas. Elas estão encenando o uso de pele de ovelhas. Então, aí como vocês podem ver, ela maltrata a ovelha e tal, e depois ela retira essa blusa que tá na cabeça da outra garota que participa e veste. Então, assim, eu achei muito criativo isso que ela fez. Após pedir que eles encenassem sem uso da voz, aí vem a parte de encenar de fato com o uso da voz. Então, como nós havíamos proposto alguns problemas, entregue essas notícias para que eles pensassem nesse problema e encenassem esse problema sem que os outros soubessem qual é e que os outros teriam que adivinhar. Agora os alunos têm que propor em cena uma solução para aquele problema. Dessa vez eles podem usar a voz. Nesse momento nós misturamos as notícias para que o mesmo grupo não caísse com a mesma notícia, mas isso é opcional. Dessa forma, eles teriam que propor soluções para outros problemas. É importante que quando vocês entreguem as notícias para eles tenham um tempo para debater essas notícias.
Nós demos um tempo mais ou menos de uns 10 minutinhos. Nós também já aplicamos com crianças o teatro do oprimido, mas como nós tínhamos pouco tempo, não dava para trabalhar de uma forma que as crianças pudessem encenar. Nós tivemos que encenar e pedir que elas falassem uma solução. Nessa intervenção, nós discutimos sobre o mosquito da dengue. A partir de uma outra atividade sobre as abelhas, surgiu das crianças a seguinte pergunta: tá, a abelha nós precisamos preservar, mas e o mosquito da dengue? Então, nós propomos, através do teatro, com uma inspiração no teatro do oprimido, o que Augusto Boal chama de dramaturgia simultânea. Então, nós levamos um teatro com um problema, em que os alunos estavam voltando da escola. Os personagens eram o pai e 2 filhos, uma menina e um menino. Eles voltavam para casa comentando com o pai que tiveram atividades, um sobre a abelha e o outro sobre a dengue. E no meio da encenação, o pai parava a história perguntando para as crianças se elas poderiam ou não matar o mosquito da dengue. A ideia aqui era que as crianças propôssem uma solução, que elas discutissem a solução para aquele problema da história. E deu super certo. O pai da história perguntou para as crianças o que eles deveriam fazer para evitar o mosquito da dengue, e as próprias crianças falaram para eles que eles tinham que tirar os lixos do quintal, os entulhos, citaram até o chikungunya e relacionaram com diversos outros problemas. O uso desses jogos são muito divertidos, vocês podem utilizar eles no começo das aulas, ou até mesmo no meio de uma aula que o conteúdo é um pouco pesado, né, para eles ficarem mais à vontade. Aqui eu mostrei alguns exemplos que nós utilizamos para tratar a nossa relação com os animais e a natureza. Mas a ideia do teatro do oprimido é que você utilize para vários outros temas. Você pode usar em sala de aula para falar sobre feminismo, sobre racismo, sobre diversos problemas que os seus alunos estão passando. Você pode primeiro propor uma discussão com eles e saber quais são os problemas reais desses alunos. A partir disso, você retira um tema em que eles tenham em comum para trabalhar, e aí vocês começam a partir daí, com esse tema, desenrolar essa metodologia. Então, vocês seguem essas etapas. Primeiro, trabalhem a desalienação corporal, para os alunos ficarem mais à vontade. Depois, para que eles tenham, para trabalhar mais a expressão corporal, vocês desenvolvam brincadeiras como mímicas, imitação de filmes, de novelas que eles gostem, séries, por exemplo, sem o uso da voz, para que os outros tentem adivinhar. Isso também ajuda bastante na questão da expressão corporal. Vocês podem pedir, por exemplo, que eles montem cenas, um aluno chegar lá na frente e fazer, por exemplo, essa imagem, e pedir para que os outros adivinhem. Vocês podem pedir para que eles montem essas cenas em grupo. Por exemplo, 4 alunos, um aluno, por exemplo, chega que tá com dor de barriga e para. O outro chega, por exemplo, faz uma cara de preocupado, sabe? Então, vocês podem pedir que eles montem cenas e peçam que os outros adivinhem, tudo sem o uso da voz, para trabalhar a questão da expressão corporal. E a partir daí, conforme vocês forem trabalhando esses exercícios, eles vão se sentir mais à vontade de atuar, e aí vocês desenvolvem um tema e trabalham com esse tema. A ideia mesmo do teatro do oprimido é que esses alunos representem problemas problemas reais deles. Assim, dessa forma, eles podem pedir que os demais ajudem a propor soluções. Por exemplo, vamos supor que eu tenha passado por algum tipo de assédio. E naquele momento eu não sei o que aconteceu, eu não soube lidar com aquilo naquele momento. Vamos supor que um aluno jogue isso na roda. Eu passei por uma questão de assédio e não soube lidar com isso naquele momento, me senti com vergonha e tudo mais. A ideia é que essa pessoa encene essa cena e os outros alunos ajudem a propor soluções. Por exemplo, vocês podem perguntar: o que vocês fariam no lugar dela? E a partir dessas soluções que eles forem propondo de o que faria, vocês podem pedir que eles encenem
a solução desse problema dela. Muitos psicólogos utilizam o método do teatro do oprimido para fazer com que eles revivam certos momentos que foram difíceis, a fim de prepará-los para que na próxima vez eles saibam como lidar com aquele problema. No material teórico que nós encaminhamos, tem um documentário do teatro do oprimido, onde o Boal cita alguns exemplos do teatro fórum, né, de alguns problemas como este, em que uma pessoa encenava o seu problema real e outras pessoas propõem a solução para aquele problema. Vamos então ao resumo dessa aula. Nós falamos então sobre o que é o teatro do oprimido e seu criador Augusto Boal. Conhecemos também a metodologia, vimos que não há uma regra, ela pode ser usada de diversas formas, tudo vai depender do tempo que vocês têm e da criatividade de vocês e dos seus alunos. Vimos também alguns exemplos do projeto Dayan, que nós utilizamos para debater a questão da exploração animal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, dessas experiências. Muito obrigada, eu espero que vocês possam colocar essas experiências em prática. Espero que vocês possam também compartilhar as experiências que vocês tiveram conosco. E eu sei que vocês vão ficar impressionados com os relatos dos alunos de vocês e com as experiências que vocês terão. Eles vão se divertir bastante. Até mais!